Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é fazermos alguns exercícios sobre potenciação. Bora lá? Bom, então eu gostaria que vocês agora dessem um pause no vídeo, tentassem fazer os exercícios 13, 14, 19, 20 e 21, que estão localizados na página 33 e 34 do livro de vocês, tá? Agora, existem dois outros exercícios complementares que não estão no material de vocês, ou seja, vocês vão ter que abrir o vídeo, no exercício dar um pause, tentar fazer e depois soltar o vídeo. Bora lá? Então vamos lá. Primeiro exercício, exercício 13. Calcule o valor dessa expressão aqui, ó, tá? E enfatizo, não deixe de tentar fazer os exercícios antes de assistir o vídeo, tá? Bom, olha só. A gente viu algumas propriedades. Dentre elas eu tenho ó, a elevado a n vezes a elevado a m, que é igual a elevado a n mais m. O que isso quer dizer? O produto, né, num produto de potência mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Se tem uma propriedade para multiplicação, tem uma para divisão. Numa divisão, eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Existe uma outra chamada potência de potência. Nesse caso, eu vou multiplicar os expoentes. Para finalizar, eu tenho a potência do quociente, que é igual ao quociente das potências, e a potência do produto, que é igual ao produto das potências. Olha só, do lado esquerdo, nessas três propriedades aqui, ou nas duas primeiras, eu tenho multiplicação e divisão de potência mesma base. Aqui eu tenho o mesmo expoente, tá? Como as igualdades representam equivalências, eu posso sair do que eu tenho do lado esquerdo e para o direito e vice-versa, tá? Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x mais 5, isso é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 5, que é o caminho inverso a esse daqui. Tá? Aqui eu estou conservando a base e somando os expoentes. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou distribuindo a base aqui para os expoentes. Tá? Por que eu mostrei exatamente esse exemplo? Porque eu vou ter que aplicar isso aqui. Observe que aqui eu tenho uma subtração e aqui eu tenho uma adição. E não tem nenhuma propriedade que fale sobre isso, adição e subtração. Aqui, ó, produto, divisão, potência de potência, a potência de um quociente, potência de um produto. Ou seja, em nenhum momento eu falei adição e subtração, a não ser que nesses expoentes, mas eu estou me referindo ao lado esquerdo aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma distribuição aqui, ó, o 5 vai ficar elevado a x vezes 5 elevado a 1. Aqui, 5 elevado a x vezes 5 elevado a menos 2. Farei isso aqui, tá? E, ao mesmo tempo, eu já deixei em destaque que aparece o 5 elevado a x no primeiro, no segundo e no terceiro fatores aqui. Professor do céu, não surgiu esse 1 aqui. Surgiu da ideia de que todo número pode ser multiplicado por 1. Concordam com isso? Ah, professor, não. Então, coloca um 5 elevado a x mais 0. Isso daqui vai ser 5 elevado a x vezes 5 elevado a 0. E 5 elevado a 0 é 1. Aí eu forcei a aparecer esse 1 aqui. Ok? Bom, o próximo passo é o seguinte. Esse termo aqui, ele aparece em todas as parcelas. Então, eu posso falar que ele é um fator comum a todos os termos. E existe um caso de fatoração que vocês provavelmente vão ver esse ano, provavelmente não, com certeza vão ver esse ano, chamado-se fator comum em evidência. Digamos que é o processo inverso da propriedade distributiva. Exemplo, se eu tenho A que multiplica B mais C, eu posso fazer o A vezes B mais o A vezes C. Então, o que eu quero, pessoal, é fazer esse caminho inverso aqui, ó. Então, comparando com essa situação, esse exemplo aqui, olha só, o A aparece aqui e aqui. Eu deixei ele sozinho aqui, multiplicando um parênteses. Então, o 5 elevado a x aparece aqui, aqui e aqui, eu vou deixá-lo sozinho, multiplicando um parênteses. Mas quem ficou dentro do parênteses aqui? Ficou B mais C. Ou seja, é como se, quando eu tiro o A do fator como evidência, ele some, o que sobra fica dentro do parênteses, tá? Isso de forma prática. A forma teórica, a gente faz o seguinte, deixa eu fazer aqui. A gente pega, escolhe um fator que vai ser comum a todos os termos, no caso 5 elevado a x, e aí eu pego cada um desses termos e divido por ele. E aí observe que quando eu dividir 5x vezes 5 elevado a 1 dividido por 5 elevado a x, vou cortar.
Então, vai sobrar o 5 elevado a 1 aqui dentro. Pego o próximo termo e divido por 5 elevado a x. Vai cancelar o 5 elevado a x, vai sobrar o menos 5 elevado a menos 2, que está aqui. E, por fim, 5 elevado a x vezes 1 dividido por 5 elevado a x, vai cortar o 5 elevado a x com 5 elevado a x, vai sobrar 1, que está aqui. Tá? Por isso que eu falei que poderia ser uma ideia de que se eu tiro aqui, o que sobra fica dentro do parênteses. Essa é uma estratégia um pouco prática, tá? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com ela. Então, eu prefiro utilizar uma estratégia mais formal, que é a questão da divisão. Que é, pego cada termo desse e divido por 5 elevado a x. Nesse caso, em particular, ele vai cancelar daqui e o que sobra fica dentro do parênteses. Bom, falando em cancelar, simplificar, eu tenho um número multiplicado a uma expressão no numerador e um número multiplicado ao número embaixo. Eu posso cortar esses fatores aqui. Tá? Então, vai me restar agora uma expressão puramente numérica. Bom, 5 elevado a 1 é 5, 5 elevado a 2 é 25, mas aqui é menos 2, então vai ficar o inverso de 25, que é 1 sobre 25. Vou tirar o mínimo múltiplo comum ali, né? Coloco 1 aqui embaixo, tiro o MMC. Vai ser 25 dividido por 1 dá 25 vezes 5, 125. 25 dividido por 25 dá 1 vezes 1, 1. 25 dividido por 1 dá 25 vezes 1, 25. Tá? Vou efetuar essa operação aqui, vou achar 149 dividido por 25 e tudo dividido por 10 sobre 1. Coloquei 1 aqui embaixo, só para lembrar que uma divisão entre frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplico o numerador com o numerador e denominador com o denominador, caso não dê para simplificar, que é o caso. Ok? Próxima questão. Novamente, pessoal, tentem fazer. E assim que terminar, bora lá, vamos fazer a questão, né? Bom, deu o resultado da expressão com uma única potência de base 10. O que eu vou fazer aqui é pegar cada um desses números e transformar em base 10. Então, por exemplo, aqui vai ser um 10 elevado a quem? Bom, para saber o expoente, eu já sei que ele é negativo, é só contar a quantidade de casas aqui. São 3 casas, então é menos 3. Tá? Bom, aqui, 10 elevado a 0 é só contar a quantidade... Mentira. 10.000 é só contar a quantidade de zero, então vai ser 10 elevado a 4. O 100 é 10 elevado a 2, tá? O 100 de novo que 10 elevado a 2, e aqui eu tenho 2, 4, 5 casas, então isso vai ser 10 elevado a menos 5. Tá? Bom, feito isso, eu faço as substituições e fico nessa expressão aqui, que tem o seu lado bom, porque agora eu tenho multiplicações, tenho divisões e tenho potências de mesma base, então eu vou poder aplicar as propriedades. Tá? Então, eu tenho aquela que fala a elevado a n elevado a m é igual a elevado a n vezes m. Ou seja, potência de potência, eu conservo a base e multiplico expoentes. Vou fazer isso com todo mundo. Então, ó, menos 3 vezes menos 1 dá 3 vezes 4, 12. Aqui mantenho 4. 2 vezes 4, 8. Menos 5 vezes menos 2, mais 10. 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes 6, menos 18. Feito isso, eu vou no numerador e denominador usar aquela propriedade de que a elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Ou seja, eu vou manter a base e somar os expoentes, tá? Então, aqui vai ficar 12 mais 4 mais 8, embaixo vai ficar 10 mais 6 menos 18. Os resultados vão dar menos 10 elevado a 24 e 10 elevado a menos 2. Aí eu vou ter que usar uma terceira propriedade, a elevado a n dividido por a elevado a m. Conserva a base e subtrai os expoentes. E aí, muito cuidado aqui, porque vai ser 24 menos menos 2. E aí, então, eu vou trabalhar com o oposto de 2 aqui, por isso vai dar 26, tá? Só para deixar claro aqui, ó, isso aqui é 24 menos menos 2. Por isso que aqui ficou 2 positivo. Ok? Próxima questão, 19, sejam dados os valores. Escreva A, B e C em notação científica. Bom, a gente tem que lembrar que toda notação científica é um produto de um número por uma potência de 10. Esse número aqui, ó, ele está compreendido entre 1 e 10, podendo ser 1 e não 10. E esse N aqui, ele vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Tá? Bom, esse número aqui, ele tem uma vírgula aqui, e para que a leitura dele esteja compreendida entre 1 e 10, a vírgula teria que vir para cá. Ok? Então, vai ficar 5,12 vezes 10 a 8. Da onde que eu tirei o 8, professor? Aqui, ó. Quanta quantidade de casas que eu tenho aqui, ó? Mentira. Quantidade de algarismos que eu tenho aqui, ó. 3, 6, 8. Se você quiser, você pode trabalhar com a ideia de deslocamento da vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que dá o 8 aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que que eu parei aqui? Porque a leitura ficou 2,256. Se eu for até o final, vai ficar 256, que não está entre 1 e 10. Tá? Aqui, se a vírgula está aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7,8 vezes 10 elevado a 6. Ok?
Eu gosto sempre de pensar assim, aonde está minha vírgula, para onde ela precisa ir para o número ficar, para a leitura dele ficar compreendida entre 1 e 10. E aí eu conto a quantidade de algarismos que eu tenho entre as vírgulas. Eu acho mais fácil. Agora ele pede para multiplicar o valor de A pelo B, dividir o A pelo B e fazer A mais C. Bom, para fazer A vezes B, eu posso representá-lo assim. Bom, como a multiplicação tem uma propriedade, tem algumas propriedades, uma delas chamada comutativa e outra chamada associativa, eu posso trocar esses termos de posição aqui para efetuar o produto. Então, eu multiplico 5,12 vezes 2,56, que deu esse valor aqui, ó, 13,1072, e eu multiplico 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 5. Para fazer essa multiplicação, eu conservo a base e somos expoente, 8 menos 5, 3. Tá? Bom, isso aqui está em notação científica? Não, porque 13 não está compreendido entre 1 e 10. Então, minha vírgula vai ter que deslocar uma casa para a esquerda. Bom, quando eu desloco uma casa para a esquerda, o número que está aqui à minha esquerda, ele vai diminuir, digamos, 10 vezes. Então, o expoente tem que aumentar 10 vezes. Por isso que deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, eu adicionei uma unidade aqui ao expoente. Tá? Vocês vão ver que eu vou fazer isso algumas vezes. Agora eu quero fazer A dividido por B. A dividir por D eu posso fazer assim, e eu posso fazer da mesma forma. 5,12 dividido por 2,56 e 10 elevado a 8 dividido por 10 elevado a menos 5. Bom, 5,12 vezes 2,56 é fácil, é 2. Tá? E aqui eu vou fazer o expoente 8 menos o 5. De novo, 8 menos 5. O 5 fica positivo. Então, passa a ter 2 vezes 10 elevado a 13. Para finalizar, eu tenho A mais C. E aí, observe que esse número aqui e esse número aqui não tem o mesmo expoente. A gente chama de ordens de grandezas diferentes. Então, eu não posso somar o 5 com 7. Ah, o 5 está na casa da unidade, o 7 está na casa da unidade. Não, não posso fazer isso. Se eu fizesse isso, seria algo semelhante a eu fazer o seguinte. Vamos supor que eu quisesse somar 200 mais 1. Tá? Se eu não mexer nos expoentes, é como se eu estivesse somando assim, ó. E falasse que é 300. A ordem de grandeza é diferente. Então, se isso aqui é unidade, ele tem que ficar embaixo da unidade. Por isso que, toda vez que eu for somar notações científicas ou subtrair, eu tenho que preocupar ou observar os expoentes, tá? Que representam a ordem de grandeza. Eles têm que ser iguais. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse que é 6 e vou aumentar ele para 8. Se eu vou aumentar 2 casas no expoente, a minha vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda, porque é uma compensação. Aumenta o expoente, diminui o número aqui na frente, tá? Porque o resultado em si não pode ser alterado. Então, vai ficar 2 vírgulas deslocadas para a esquerda, 0,078. E aqui soma 2 unidades, 10 elevado a 8. Como as bases são iguais, eu vou fazer, de novo, um fator como evidência. Ó, esse fator não é comum aqui, então eu vou manter ele e vou somar o que sobra. No caso, 5,12 mais 0,078. Tá? Vou seguindo, a questão 20. Sabe-se que a velocidade da luz no vácuo é de 300 km por segundo. Considerando que um dia tem 86.400 segundos, determina em notação científica a distância que a luz percorre no vácuo no período de um dia. Bom, primeira coisa, falou-se em velocidade, falou-se em tempo. Existe uma relação entre velocidade e tempo, que é a seguinte: velocidade é a razão entre a distância e o tempo, tá? Confesso para vocês que quando eu fazia o ensino médio, eu observava muito a questão das unidades. A unidade de quilômetros é uma unidade de distância e a unidade de segundos é uma unidade de tempo. Então, distância sobre tempo é a velocidade. Tá? Então, me baseava em alguns casos para tentar definir a fórmula pela unidade. Nem sempre isso dá certo, tá, pessoal? Existe umas unidades aí que elas são a junção de várias outras unidades e aí não dá para a gente perceber essa relação que eu tenho aqui, não. Mas para algumas relações mais simples, dá sim. Bom, o que eu vou fazer é substituir os valores. Então, ó, 300 mil velocidade, a distância eu quero saber, e o tempo, 86.400 segundos. Tá? Bom, isso aqui é uma proporção, eu vou multiplicar cruzado, propriedade fundamental. Então, vou ter D que multiplica isso daqui. Bom, tá pedindo em notação científica. Então, tem duas possibilidades. Multiplico aqui e depois transformo em notação científica ou transformo de uma vez. Eu vou optar por transformar de uma vez. Então, ó, 3 vezes 10 elevado a 5. E aqui, 8,64 vezes 10 elevado a 4. Lembrando, ó, daqui para cá, a vírgula está aqui, precisa ir para lá. 4 casas, tá? Se a vírgula está aqui, ela precisa vir para cá, são 5 casas.
Bom, feito isso, a gente aprendeu que eu posso multiplicar o 3 por 8,64 e o 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Se eu multiplicar esses valores, eu até deixei separadinho aqui, ó, 3 vezes 8,64, e aqui ficou 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Somei os expoentes, eu vou ter o número 25,92 vezes 10 elevado a 9. Lembrando que esse número tem que estar entre 1 e 10, não está. Eu vou diminuir esse número deslocando a vírgula uma casa para a direita e vou aumentar isso aqui somando uma unidade ao expoente. Eu passo a ter 2,592 vezes 10 elevado a 10. Por que eu sei que é quilômetros? Porque aqui, ó, eu estou trabalhando com a distância em quilômetros e a medida de tempo é em segundos. Tanto é que aqui está em segundos. Tá? Bom, questão 21, calcule o valor dessa expressão em notação científica. Eu tenho duas opções. Ou eu calculo primeiro e depois transformo em notação científica, ou eu faço a transformação de uma vez. Como o tema dos nossos exercícios estão muito voltados para a notação científica, eu preferi já transformar. Então, aqui, ó, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 4, ó, 4 zeros fica fácil contar. Aqui eu tenho 9, 1, 2, 3, 4, 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas, por isso tem um expoente menos 5, tá? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas, por isso o expoente é menos 4. Bom, eu vou efetuar a multiplicação de 9 com 6 e vou multiplicar 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 5. O que vai acontecer? 9 vezes 6, 54. Na multiplicação dessas bases de mesmo, essas potências de mesma base, eu conservo as bases e somo os expoentes. 4 mais menos 5 vai dar menos 1. Posso fazer a divisão de 54 por 2 e 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a 4. Tomando cuidado que aqui, pessoal, vai ficar 10 elevado a menos 1 menos 4. Então, esse 4 fica positivo. E 4 menos 1 é 3. Por isso que surgiu esse 3 aqui. Tá? E 54 por 2, 27. Bom, existe uma propriedade da radiciação que diz o seguinte, e aí eu já estou dando um spoiler dos nossos próximos assuntos. Eu posso tirar essas raízes separadas, tá? E aí, a raiz cúbica de 27, que número elevado ao cubo é 27? É 3. E que número elevado ao cubo? Esse aqui é uma propriedade até mais simples, né? Quando aqui é igual aqui, ó. Eu posso trabalhar como se eu estivesse simplificando, tá? Mas que número elevado a 3 dá 10 elevado a 3, o próprio 10. Então, fica 3 vezes 10 elevado a 1. Pessoal, mas tá. E se eu não soubesse essa propriedade? Ah, rapaz. Então, o que você ia fazer? Você ia fatorar. Quando eu estou calculando uma raiz, quando estou calculando uma raiz quadrada, eu tento agrupar de 2 em 2. Aqui eu quero uma raiz cúbica, então vai ser de 3 em 3, tá? Então, vou fatorar aqui, ó. 27.000 dividido por 3 dá 9.000. Dividido por 3 dá 3.000. Dividido por 3 dá 1.000. Dividido por 2 dá 500. Dividido por 2 dá 250. Dividido por 2 dá 125. Dividido por 5 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Se você não ficou incomodado eu ter começado com 13, depois passado por 2, depois ido por 5, ótimo, tá? Porque fatorar o número é decompô-lo ou escrevê-lo em forma de um produto de números primos. Se é um produto de primos, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, só voltando aqui, nesse passo aqui, é como se eu tivesse raiz cúbica de quem? De 3 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, tá? E aí, eu poderia pensar que, se na raiz quadrada eu agrupo de 2 em 2 para tirar cada um dos termos da raiz, desculpa, aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 5. Isso daqui vai dar 30, e 30 é 3 vezes 10 elevado a 1. Cheguei na mesma resposta, tá? Mas não se preocupem, porque a gente vai estudar o processo das raízes ainda. Nosso próximo assunto, aliás. Continuando, mais duas questões para a gente finalizar. Essas questões vocês não têm no livro de vocês, então meu conselho, dê um pause agora, tente resolver, essa questão é bem tranquila, e depois procure a resolução, né? Assista o vídeo para ver a resolução. Então, as células da bactéria, não vou arriscar falar esse nome, tem formato cilíndrico com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo o diâmetro do fio pelo diâmetro da célula,
obtém-se o resultado. Então, o diâmetro do fio é 1 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pelo diâmetro pelo diâmetro da célula. Bom, o que eu vou fazer é dividir 1 por 8 e 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 7. 1 por 8 é 0,125, e aqui eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Expoente de cima menos expoente de baixo. Observe que o sinal do 7 vai mudar, vai ficar 7 menos 4, isso vai dar 3. Tá? E aí, ó, tá tudo em metros. Então, aqui eu já cancelei. Esse metro aqui não existe não, tá? Foi erro de digitação. Aqui, como não tem essa resposta aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular isso aqui, que é 1.000. 1.000 vezes 0,125 é 125. Letra A. Ok? Para finalizar, é uma questão do Colégio Militar de 2008, tá? Uma questão bem específica. Geralmente, os alunos que nunca viram essa questão têm um pouco de dificuldade em resolvê-la, tá? Mas depois que vê o método que eu vou utilizar apenas propriedades da potência, ele consegue fazer outros semelhantes a isso, tá? Mas no primeiro momento é um pouquinho difícil. Vamos lá. Júnior perguntou ao professor Silveira, eu gosto de Júnior com acento. Professor de esgrima e grande amante da matemática, em qual horário seria a semifinal de esgrima, categoria masculina, nas Olimpíadas de Pequim? O professor Silveira respondeu que o horário seria o mesmo do valor da soma dos algarismos do produto, disso daqui. Podemos afirmar que a semifinal de esgrima da categoria masculina iniciou as soma dos algarismos desse resultado. Vocês imaginam vocês calculando 25 elevado a 40, 16 elevado a 21, ainda multiplicar isso? Bom, espero que vocês não imaginem isso, porque deve dar trabalho. Bom, estou falando que deve, porque não acho que vocês tenham que fazer isso. Na verdade, a gente tem que procurar soluções alternativas. Tá? Então, esse seria um grande desafio para vocês fazerem. Quem tiver qualquer ideia, dê um pause agora, tenta fazer e depois volta para assistir, tá? Bom, para quem já tentou, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mexer primeiramente nas bases. Então, 25 é 5 ao quadrado, 16 é 2 elevado à quarta potência. Então, eu vou trocar 25 por 5 ao quadrado e 16 por 2 elevado à quarta potência, colocando parênteses. Aí eu passo a ter potência de potência. Então, eu vou multiplicar os expoentes. 5 elevado a 80 vezes 2 elevado a 34. Nesse momento, você pode achar assim, professor, ok, não adiantou em nada. Ainda calcular 5 elevado a 80, tá? Vai me dar muito trabalho, e eu concordo com vocês. Só que eu vou reescrever o termo que tem um expoente maior, 2 elevado a 84, como 2 elevado a 80 vezes 2 elevado a 4. Eu posso fazer isso? Posso. E aí, observem que aqui eu tenho um produto de potências com o mesmo expoente. Vocês lembraram o que a gente pode usar aqui? Bom, se não lembrar, eu vou relembrar aqui para vocês. Ó. Quando eu tenho A vezes B elevado a N, isso é igual a elevado a N vezes B elevado a N. O que eu estou propondo é fazer o processo inverso. Conservar os expoentes e multiplicar as bases. Tá? Ao fazer isso, eu vou ter 5 vezes 2 elevado a 80, isso vezes 2 elevado à quarta potência. Tá? 2 elevado à quarta potência é 16, e 5 vezes 2 é 10. 10 elevado a 80. Será que agora vocês conseguem fazer? Bom, se não conseguiram ainda, vamos pensar o seguinte. 16 vezes 10 elevado a 80 é 16 vezes um número, tá? Que ele vai começar com 1 e vai terminar com 0. E ele vai ter 80 zeros, tá? Vou tomar bonitinho aqui. Então, na hora que eu efetuar o produto de 16 vezes esse número, o número vai começar com 1, 6 e vai continuar tendo 80 zeros. Ele não me perguntou que número é esse, ele me pediu a soma dos algarismos. Bom, somar os algarismos não é somar 1 mais 6 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Ou seja, a resposta é simplesmente somar 1 mais 6. É igual a 7. Tá? Professor, nossa, não queria pensar isso. Tudo bem. Mas a partir de agora, você já tem um exemplo. E se aparecer algo semelhante a isso, você pode utilizar a mesma estratégia. Tá? Assim que você vai construindo as estratégias de resolução de problemas na sua cabeça. Tá? Aprendendo uma estratégia nova a cada dia. Ok? Pessoal, lembre-se que erros são provas de que estamos tentando. Um ótimo dia para vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.